seja profícua, que ela seja boa, intuitiva, que cada um que veio hoje aqui leve aquilo que busca na paz de Jesus, na fé, porque a estrada, se ela não é fácil, nós temos pelo menos a certeza que alguém está conosco. E ter essa certeza nos diz que a gente pode pedir ajuda. Essa ajuda espiritual tão poderosa, ajuda que vem lá do alto, conforme as nossas conexões. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar nossos trabalhos, nós cumprimentamos também os desencarnados, a equipe do Hospital Esperança, que está nessa mesma egrégora de onde o centro foi construído, onde funciona o hospital, que nos atende depois que desencarnamos, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. E são esses trabalhadores que estarão hoje conosco, junto com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e do Dr. Fritz, para trazer um alento, para promover o tratamento no nosso perispírito e, quem sabe, com a vontade de Deus, com a nossa fé também, no nosso corpo material. Porque a doença primeiro se manifesta no nosso perispírito, para depois, como um mata-borrão, ela aparecer no nosso corpo físico. Então, que estejamos sempre com fé elevada. Eu convido a você que está em casa também nos acompanhando, que já prepare a sua garrafinha d'água, porque será nela que os nossos benfeitores, os nossos auxiliares da equipe médica e espiritual, estará colocando o medicamento necessário. Lembrando que esse medicamento deverá ser tomado durante pelo menos a próxima semana, 3 vezes ao dia. Não importa se a água está acabando, você pode completá-la, porque os fluidos ali existentes, eles permanecerão. Procure se manter tranquilo, procure deitar até as 10 horas da noite, isso é para todos nós que vamos passar pelo tratamento. Procure manter o pensamento elevado em oração, acreditando em Jesus, acreditando nesse poder que vem do alto e que a doutrina nos ensina e nos mostra que aqui é um mundo só de passagem, só de provas e expiação, uma escola, e que a nossa verdadeira casa é do lado de lá. E quando viemos para cá, nunca viemos sozinhos. Então, com muita fé, vamos receber hoje, pela bondade de Jesus, pela bondade de toda essa equipe que vem trabalhar, participar desse tratamento de cirurgia espiritual. Antes de começar, eu quero ler um trechinho do livro Vinha de Luz, que são pequenas mensagens ditadas para Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seu mentor, e que traz preciosidades. É um trechinho pequenininho. Vocês me permitem, eu vou ler. Gostaria da atenção de todos, para perceber o quanto é importante, quantas pérolas contém. É o capítulo número 1, quem lê, atenda. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com um recreio precioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Quantos? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação.
O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ter para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, de uma maneira bem simplista, o que isso significa? Que quantas vezes a gente não abre um livro das Sagradas Escrituras ou daquilo que poderia nos fazer crescer e damos a interpretação conforme a nossa conveniência, ou para termos mais poder sobre o outro, ou para mantermos o outro na ignorância, ou para aliviar a nossa necessidade de mudança interna. Então, quantas vezes a gente não lê o Evangelho dizendo, mas olha, isso aqui não é bem assim. Quantas vezes a palavra não foi reescrita, principalmente no momento em que a religião e o Estado se confundiam. Eu lembro do Concílio de Nicéia, que foi lá no início da religião católica, em que muitas coisas das Escrituras foram alteradas para servir a quem mesmo? E quando ele fala nos símbolos sagrados da terra, ele está falando da natureza. Olha o que a gente está fazendo com a natureza. Olha essa mudança de clima. Então tudo são consequências, mas nós fazemos isso em nome de eu ganhar mais, de eu me dar bem, de eu exercer o meu poder, porque ainda somos imperfeitos. Então é sobre isso que fala essa pequena mensagem. Vamos parar, ou melhor, vamos fazer um esforço dentro da nossa imperfeição de ler a mensagem, de ler esse código de conduta mesmo. É eu comigo mesmo. Então, que leituras sagradas façam sentido na nossa vida. Assim, convido a todos a novamente levarem o pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, que estará mais uma vez conosco, que estejamos irmanados na fé que cura, não só as nossas mazelas, as nossas doenças, as nossas preocupações, mas a de todos aqueles que precisam. Porque quando a gente está em corrente, essa energia cresce, ela engrandece, ela é ampliada, ela atende a todos. Então vamos lá do fundo da nossa alma, a nossa mais humilde intenção, pedir verdadeiramente para sermos atendidos. Vamos iniciar então com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O Roberto vai dar início agora ao tratamento espiritual à distância. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos em nossa casa, uma alegria vê-los aqui novamente, e rogando a Deus, a Jesus, que possa envolver a cada um de vocês energias de paz, de amor, de esperança, de muita fé nos desígnios de Deus. Hoje, mais uma vez, pela misericórdia do Pai, aqui nos encontramos, para que aqui possamos, juntamente com a espiritualidade amiga, com o nosso querido benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flix, e toda essa equipe de médicos do Hospital Esperança, que se localiza sobre a egrégora, sobre o plano espiritual da nossa casa. É uma imensa equipe de trabalhadores, e aqui em cima, na egrégora da nossa casa, na parte espiritual da nossa casa, nós temos um hospital muito grande. Esse hospital é um anexo do Hospital Esperança, de Uberlândia,
onde foi fundado, de Uberaba, quer dizer, que foi fundado por Eurípides de Barçanufo, que é o patrono desse hospital. E esse hospital, ele recebe muitos espíritos desencarnados, com doenças graves, com doenças realmente de difícil solução, e atende a muitos irmãos que desencarnaram, passaram para a vida espiritual e que desconhecem que já desencarnaram, que já morreram. E esses espíritos, muitos deles ficam nos lares ainda, achando que estão vivos, participando da sua família. E nós temos recebido muitos trabalhos mediúnicos aqui na nossa casa, através dos médiuns de psicofonia. Esses espíritos dão a incorporação do médico através do seu aparelho mediúnico. Eles dão a palavra deles através de pensamentos, conecta com o pensamento do médium, e o médium transmite aquilo que o espírito está sentindo, o que ele está passando. E a gente tem observado que muitos espíritos que dão a sua palavra nos nossos trabalhos mediúnicos, eles ainda desconhecem que morreram, acham que estão vivos ainda. Eles vêm aqui com aquelas dores, aquele sofrimento da hora do desencarne, muitos desesperados, muitos reclamando que na sua família os seus entes queridos não escutam mais eles, que estão virando a costa, que fala com eles, fala uma coisa, estão ignorando eles. Então eles vêm aqui realmente desesperados, porque eles ainda desconhecem que eles passaram para a parte espiritual, onde era a verdadeira vida, que a vida continua. O que fica aqui é só o nosso corpo material, o nosso físico. Nós só levamos o nosso intelecto, as coisas boas que nós fizemos, deixamos de fazer, ou as coisas más. É só o que nós levamos quando nós voltamos para a parte espiritual, ou a nossa verdadeira vida. Então, muitos desses espíritos, meus irmãos, eles aportam na parte espiritual, em dor e sofrimento, muitos que não têm o merecimento, quando alguns, uma grande quantidade, são recebidos pelos seus familiares que antecederam a passagem para a vida espiritual e têm o merecimento de serem socorridos, conduzidos para os hospitais, para as colônias, aonde realmente, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um, eles são conduzidos. Mas a grande maioria, eles ficam como espíritos errantes, totalmente, como se diz, desequilibrados, ainda sentindo as dores da desencarnação. Então, esse hospital que nós temos aqui na nossa egrégora, o Hospital Esperança, através dos benfeitores espirituais, dos trabalhos da casa, esses espíritos são socorridos. Quando vocês colocam os seus nomes dos nossos irmãos desencarnados no caderno de vibração, de desencarnados ou encarnados, conforme você colocou realmente aquele nome ali, pedindo a intercessão e a misericórdia do Pai para eles, então vai depender muito da sua fé. Porque se você colocar o nome, o fulano pediu, coloca o nome lá, nem pensa nele, nem pede nada, não adianta. Porque a espiritualidade, eles vão atender esses espíritos, esses nossos irmãos encarnados, desencarnados, de acordo com aquela vibração que você, na hora que você escreveu, você mentalizou Jesus e pediu de coração: Senhor, ajuda esse espírito, ajuda esse irmão, que ele possa receber a visita dos benfeitores espirituais. E aí, essa vibração que você vai impregnar no nome dele, vai destacar na hora que os benfeitores espirituais, através de um aparelho que eles passam no livro, e esse aparelho ele vai o quê? Ele vai codificar a vibração daquela que você pediu, da intercessão que você pediu. Aí eles dirigem até os lares desses irmãos encarnados, e lá, quando se encontrar algum espírito ainda errante, algum irmão que não sabe desencarnou, está lá, algum familiar, ou mesmo algum espírito que está lá com intenções que não sejam boas, esses espíritos são trazidos para a nossa casa. Espíritos, aqueles que ficam na egrégora, e aqueles que precisam conversar, que precisam ser esclarecidos, nos nossos trabalhos mediúnicos,
através do médium, eles dão a passividade e eles dão a sua palavra, e aí a pessoa que está responsável de esclarecer eles conversa com eles, mostra a sua realidade espiritual, que ele desencarnou, quando ele está preparado, mas a grande maioria das vezes ele ainda desconhece que desencarnou e ele acha que está vivo ainda. Então, nessa situação, a gente tem a pessoa que conversa, tem que ter o bom senso de saber que ele não está preparado ainda, porque ele vai levar um susto e vai morrer de novo. Fala, mas eu morri, mas eu estou conversando com você, eu me sinto vivo. Aí ele vai assustar. Então, nessa época, nessa hora, quando ele está assim, fala, não, meu irmão, você está aqui num hospital, você vai permanecer aqui em tratamento, vai dormir um pouco, vai descansar. Ou muitas vezes, quando ele está, o médico que está esclarecendo, ele percebe através da evidência ou da intuição, que ali do lado dele está um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que pediu, intercedeu por ele. E aí nessa hora pedimos a Jesus, aos benfeitores, que a visão se faça e ele consiga enxergar. E muitas vezes ele enxerga a sua mamãe, o seu papai, o seu filho, o seu ente querido que pediu por ele. Aí a gente diz, está vendo, olha, tal pessoa está assim, 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 ele já sabe já, ele vai que ele consegue enxergar. Aí muitas vezes ele fica assim, mas é meu pai. Aí ele fica tudo feliz, é meu pai, nossa, meu pai veio aqui, meu pai está comigo, tal, né? Conversa. Aí de repente ele se toca, mas peraí, meu pai já morreu, faz muito tempo. E aí? Ele fala, então, meu irmão, o que morreu foi o corpo, a vida continua. E está aí seu pai, e nesse momento, pode conversar com seu pai. Então, quando ele tem o pai, ou o filho, ou um ente querido ali, então é muito mais fácil, porque ele conversa e tal, ele, a partir do momento ele sabe que a vida continua. Então, tem muitos casos assim. Quando outros que ali chegam muito doentes, mesmo se apercebendo, não aceita. A gente não fala, não, meu irmão, você vai ficar aqui no hospital, em tratamento, com os mentores, com os mestres espirituais, ele vê os mestres do lado atendendo ele, atende ele normalmente, e ele fica até ele tiver em condições de poder colocar a ele a par da sua verdadeira realidade espiritual, que ele já passou para a parte espiritual. Então esse hospital, esses irmãos que aqui são trazidos, eles permanecem nesse hospital em tratamento, porque a verdadeira doença, como a nossa irmã disse, a verdadeira doença, meus irmãos, é no nosso corpo espiritual, não é o corpo físico. O nosso corpo físico, ele só funciona como mata-borrão, quer dizer, ele chupa as imperfeições do seu espírito, para que, sarando o seu espírito, o seu corpo material possa sarar. Então, no trabalho de cirurgias espirituais, meus irmãos, a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz, os médicos espirituais, eles trabalham fazendo as cirurgias na causa da doença, aonde se localiza a doença. Toda doença, a causa dela é no seu perispírito, é no seu corpo espiritual. E tratando do seu corpo espiritual, no tempo de Deus e não nosso, essa doença, ela vai obter a cura. Mas para que você tenha essa cura completa, é preciso que você tenha fé, que você tenha esperança, que você confie nos desígnios de Deus e que você jamais se revolte contra a sua situação, contra aquela aflição que você está passando, porque muitas vezes, meus irmãos, nós, de acordo com a nossa conduta, pessoas que têm uma conduta reta, procurando viver no bem, fazer o bem, auxiliar, em determinada época da sua vida, ele é acometido por uma doença muito grave, um câncer, outro tipo de doença, em algum órgão, e tem pessoas que se revoltam, porque ele fala, eu sempre levei uma vida ajudando o próximo, procurando fazer o bem, nunca pensei o mal, quando tive a oportunidade de ajudar, eu ajudei, e como que agora, que nessa época da minha vida, me aparece uma doença dessa? Então tem alguns que se revoltam, então não pode se revoltar, porque se você se revoltar, você vai abaixar seu padrão espiritual, você vai trazer energias negativas para o seu lar, para você, e junto com essas energias negativas, com a sua frequência vibratória, a sua sintonia, tudo é energia, você vai atrair para o seu lado os espíritos
desencarnados que desencarnaram por doenças e que estão vibrando aquela faixa negativa de revolta, de dor, de sofrimento que você está vibrando. Então, por atração e por sintonia, você vai atrair essas entidades, esses espíritos sofredores para o seu lado. Pelos seus pensamentos de revolta, de inconformidade, de não aceitação. Você atrai esses espíritos para o seu lado e aquela doença, por exemplo, que você sofria 10%, ela vai aumentar para 100%. Porque você vai começar essa sintonia e essas vibrações de doenças, esses pensamentos desse irmãozinho necessitado, vai começar a influir no seu comportamento, no seu cérebro, trazendo essas energias negativas, e você vai adoecer muito mais, e ele ao mesmo tempo vai passar por um processo de vampirização. Ele vai sugar as suas energias boas, positivas, e vai descarregar em você energias negativas. E aí ele vai se sentir bem, se sentir confortável, sentir-se alimentado. Aí ele não quer deixar mais você. Ele quer ficar do seu lado, ele quer ficar do seu lado. E aí muitas vezes fala, mas se eu não fiz nada de mal, como é que eu vou ser esse espírito do meu lado? Olha, nenhum espírito, nenhum processo obsessivo, seja qual for, ele não você não vai atrair esse processo se você tiver com pensamentos bons. Se você abriu a sua casa mental com pensamentos negativos, pensamentos de dor, de sofrimento, de revolta, de angústia, de aflição, baixando o seu padrão vibratório, meus irmãos, caindo na faixa desses espíritos, você vai abrir a sua casa mental, você vai abrir a porta da sua casa, e esses espíritos vão entrar e vão fazer morada na sua casa. Então, quanta a importância do nosso pensamento, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso modo de viver. Porque pensamento é energia, energia é sintonia. Então nós temos que procurar sempre sintonizar com o bem, com Jesus, com a espiritualidade, com o que é bom. E se você, meus irmãos que estão no seu lar, que está passando por doenças difíceis cura, por diagnóstico de difícil cura, e você já sente às vezes falecer, você às vezes já sente a aflição, você sente desesperar, já perdendo a esperança, não se conforma com a sua situação, com a sua doença, está sofrendo muito. A gente entende e compreende isso. Mas só quem passa por isso realmente, e seus familiares, é que sabem a dor, a aflição e o sofrimento que vocês estão passando. Porque quando uma pessoa adoece no seu lar, toda a família em torno fica doente também. Isto é uma prova para toda a família. Toda a família vai se adoecer junto com aquele que está passando pela doença. Então, nesses casos, meus irmãos, se você tem algum familiar no seu lar, os nossos irmãos que estão ouvindo, ouvem mais tarde através da gravação, no Facebook ou no YouTube, que vocês saibam que essas doenças difíceis, muitas depois já da meia-idade, essa já mais quando nós estamos numa idade mais avançada, alguns já se aposentaram e já julgo, agora eu trabalhei a minha vida inteira, estou aposentado, agora eu vou desfrutar um pouco, eu abri mão de tudo para dar conforto para minha família, para ajudar, e você é acometido de uma doença grave. Então muitas vezes você se revolta, desespera, mas isso é uma prova que você pediu. Porque quando nós vamos reencarnar, meus irmãos, quando nós temos a misericórdia do Pai da reencarnação de nascermos nesse plano, todos nós viemos aqui com dívidas, somos espíritos devedores milenares, nós somos espíritos milenares, cheios de erros, de débitos. E o Pai, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele nos dá a oportunidade de nós reencarnarmos para nós
resgatar nossos erros, nossos débitos através das provas. Então todos nós vamos reencarnar, nós temos um projeto de vida, nós temos uma ficha kármica e nós somos preparados e sabemos que nós vamos, em determinada época da nossa vida, ou durante a nossa vida, passar por várias aflições, por várias dificuldades, por doenças, mas todas essas doenças, essas dificuldades, você pediu a misericórdia do Pai para que você pudesse resgatar seus erros, seus débitos de vidas passadas. E muitas dessas aflições, dessas doenças, não se refere somente na vida passada, mas muitas também são dessa presente reencarnação atual. Por quê? Pelo seu modo de vida. Por você andar longe dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, da lei do amor, da caridade, de ajudar ao próximo, de você pensar somente nesta vida que você está vivendo, na vida passageira, e não na verdadeira vida, a vida real, que é a vida do Espírito. E você procura viver somente aqueles pensamentos de ambições, de ganhar, de ter, de poder, de desfrutar, se esquecendo completamente que todos nós viemos aqui com um propósito. Um propósito de nos melhorarmos, de estendermos as mãos e ajudar o nosso próximo, nosso semelhante, e de nos lembrarmos que aqueles que estão no nosso lar ou que estão a caminho conosco, todos são companheiros ao qual nós temos compromissos assumidos de resgatar nossos erros e nossas faltas, de nós podermos nos perdoarmos, nos amarmos, nos reconciliarmos com os nossos irmãos que às vezes foram inimigos no passado, que nós prejudicamos, já fomos prejudicados, e nós estamos todos juntos para podermos amarmos, perdoarmos mutuamente, entender e compreender o filho difícil, o companheiro difícil, a companheira difícil, o parente difícil, o amigo, aquele que faz parte do seu caminhar, da sua vida. Todos estão ali com compromissos que você pediu, que você assumiu perante a sua consciência, a Deus e a sua consciência principalmente. E nós, quando reencarnamos, meus irmãos, pela misericórdia divina, nós esquecemos de todas essas nossas mazelas, nossos erros no passado, e muitas vezes reencarnamos dentro do nosso lar, ou no nosso círculo familiar, com aqueles irmãos que podemos no passado nos prejudicamos, ou fomos prejudicados por ele. Então, pelo bendito esquecimento da reencarnação, nós convivemos com aquele que prejudicamos, fomos prejudicados, para reconciliarmos, para nos perdoarmos e para juntos vencermos aquelas dificuldades que nós temos com aqueles semelhantes, com aquele que está a caminho conosco, cumprindo as provas. Então todos os nossos irmãos que nesse instante no seu lar, que já colocaram a sua garrafinha d'água, como a nossa irmã orientou no começo, com muita fé, com muita humildade, num local aonde no seu lar você não sofra nenhuma interferência, nenhuma interrupção quando você estiver concentrado, e que você possa nesse instante, com muita tranquilidade, com muita fé, com muita esperança, a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes juntos conosco, nesse instante, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês para que nós possamos ajudar a espiritualidade, a equipe médica que está presente aqui no salão conosco. Eles já olharam todos vocês que aqui estão, já fizeram um diagnóstico, já viram as suas necessidades, tudo que vocês precisam, mas é preciso que nesse instante também vocês comecem a pensar, fazer uma reflexão do seu andar, de como vocês têm se portado no seu dia a dia, na sua vida, e lembrar-se daqueles irmãos que vocês sabem que estão precisando do auxílio de uma doença, de um auxílio para curar as suas doenças, que estão num leito de UTI, ou no seu lar, ou que está com uma doença
muito difícil, já desenganado, que vocês possam pensar nesses irmãos, peçam por eles, mas peçam por vocês também. Peça que Jesus auxilie vocês a fortalecer vocês na sua caminhada, que vocês possam ter a paz no coração e na mente, para que essas aflições, essas dificuldades com nossos entes queridos, com o nosso mesmo, com as pessoas com qual nós amamos, que nós possamos pensar e pedir a Deus para que Ele nos fortaleça na nossa fé, que Jesus possa auxiliar, que nós tenhamos aceitação, que nós tenhamos renúncia, que nós tenhamos paciência, que nós possamos continuar confiando no nosso Senhor Jesus Cristo e que jamais nós percamos a esperança em dias melhores, porque todos são merecedores do auxílio divino, da misericórdia divina, e todos aqueles que pedem com fé, com amor, com gratidão, recebem aquilo que você precisa, na medida certa daquilo que você precisa, porque o Pai sabe o que é melhor para você. Às vezes você não recebe tudo aquilo que você quer, mas continue confiando e com esperança, porque às vezes aquilo que você queria não era o melhor para você naquele momento, e mais tarde nós vamos entender e compreender que nós recebemos a medida certa do que nós precisávamos, que nós temos que resgatar os nossos erros e que Jesus nos auxilia, porque Jesus disse, Jesus não dá o fardo mais pesado, aquele que nós podemos suportar, e o fardo, meus irmãos, que cada um de nós temos, são as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas doenças, tudo aquilo que nós passamos é o nosso fardo, e você vem com as forças necessárias para você carregar esse fardo. Você tem força para levar ele avante e vencer, mas esse transporte, esse carregamento desse fardo, ele pode ser mais tranquilo a partir do momento que você, conectado com Jesus e com a espiritualidade, você pede a Ele as forças necessárias, as energias para que você siga em frente sem desfalecer, sem duvidar, mas com aquela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa Mãe Santíssima Maria, que você vai vencer as intempéries da vida, por mais difíceis que eles possam aparecer, que Jesus vai te auxiliar quando você sentir-se só, na solidão do seu lar, que você passe e olhe e vê um casal feliz, aparentemente, passando na rua, que você vê uma pessoa que você acha que é muito feliz, ou mesmo que você sente falta de um companheiro, de uma companheira, de alguém ao seu lado, e você pensa às vezes, nossa, como é difícil, todo mundo tem um pai, tem uma companheira, um companheiro, e eu aqui sozinho. Não se preocupe não, meus irmãos, porque Jesus está ao seu lado. E se você pedir com fé, com humildade, nesse momento de fraqueza, ou mesmo de dor, de solidão, retire para um canto tranquilo do seu lar, põe uma música alegre, uma música que você gosta, uma música que traga boas energias. E com mãos entrelaçadas, converse com Deus, converse com Jesus. Abra o seu coração e conta para Ele todas as suas dificuldades, conversa mesmo. Não precisa conversar em pensamento, não, conversa mesmo. Ó Senhor Jesus, me ajuda aí, dá uma força para mim, ajuda que eu possa encontrar alguém que me faça feliz, um companheiro, uma companheira, ou que me traga felicidade no meu coração, que eu não sinta tanta solidão, que eu sinta alegria no meu coração. E aí você vai conversando com Jesus. Você vai colocando para fora tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que te aflige. Seja o que for, o Pai está escutando você, Jesus está do seu lado.
E nós que moramos aqui em Itapuá, temos a felicidade, nós temos esse marzão aí, ó. Vai lá no mar. Vai andar descalço, molhando os pés, na água, na areia. Não agora que está muito gelado, né? Mas quando esquentar, você vai molhar o pé na areia. Quando você está molhando o pé na areia, andando, aquela água batendo, meus irmãos, aquela água que vem, ela tem energias positivas. Você vai descarregar todas as energias negativas que você traz, energias maléficas, energias agregadas no seu campo de força, no seu chakra. Essas energias são sugadas pela água do mar, e quando você joga aquela água sobre você, aquelas energias negativas são todas retiradas, porque o mar ele é carregado eletricamente com elétrons positivos, quer dizer, cargas positivas, e quando você joga aquela água em você, mesma coisa no seu chuveiro, no seu lar, aquela água está carregada de elétrons, de fluidos positivos, por assim dizer, e quando você joga aquela água positiva, ela vai agregar naqueles fluidos negativos, naquela carga negativa que tem. Então ela vai o quê? Ela vai agregar aquela carga. Quando você joga aquela água, ela retira toda aquela carga negativa. Por quê? A carga positiva, ela grudou na carga negativa e tira tudo do seu corpo. Então aquele banho que as pessoas tomam, aquele banho de mar, banho de descarrego, que eles falam para ele, isso é tudo científico. O linguajar popular é esse, não é científico. Por quê? Como eu disse, o mar tem cargas, elétrons, prótons positivos. E as cargas negativas que a gente fala são prótons negativos. Quando você joga aquela água, ela vai se unir com as cargas negativas que estão no seu corpo espiritual e ela vai escorrer tudo fora. Então é essa aí. Então a gente faça isso, porque você vai se sentir melhor e você vai receber realmente aquilo que precisa. Então, dando prosseguimento, agora iniciamos o nosso tratamento de cirurgia espiritual à distância. Eu peço que todos nós agora possamos mentalizar Jesus com os nossos olhos fechados e vamos orar a Jesus nesse instante. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos cure as feridas da alma que geram as doenças no corpo físico. Pedimos a todos nossos irmãos que permaneçam receptivos às boas vibrações da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e dos bons espíritos que nos guiam e nos guardam. Amigo divino, abençoa nossos irmãos que irão receber o magnetismo e as cirurgias espirituais que necessitam. Aqueles nossos irmãos que tiverem com problemas mental, psíquicos, pensem na solução desse problema, porque nós vamos entrar neste momento em que as respirações do alto nos visitam, o corpo, a mente e o espírito. Nós te pedimos por nós mesmos. Jesus, por aqueles a qual amamos, nossos familiares, nossos afetos, mas também por aqueles que não nos amam e até conspiram contra nós. Abençoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Abençoa os suicidas que apressadamente tiraram sua vida, que eles possam dedicar-se à recuperação espiritual. Pedimos por todos os enfermos, em particular aos portadores de enfermidades irrecuperáveis, por aqueles que nos pedem para orar por eles. Também nós pedimos para os nossos anjos tutelares a nos ajudarem a levar através desse nosso encontro com Jesus a confiança, a esperança e a fé inabalável em Jesus, a cura para as doenças no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Também te pedimos, Senhor, que nesse momento de tantas dificuldades no planeta, a sua misericórdia se compadeça de toda a humanidade. Abençoa a nossa água. Tu disseste que quando 2 ou mais orassem, o Pai estaria com eles. Aqui somos muitos, nesta corrente de cura, a pedir sua proteção e amparo para nossas dores e sofrimentos.
Que a sua paz, Senhor, possa habitar nossos corações, hoje, agora e sempre. E que possamos, nesse instante, Senhor, em que suplicamos para as doenças que nos acometem, as doenças que acometem nossos irmãos que estão nos seus lares, que possam colocar em as suas mãos, no local da doença, a sua mão direita. Se estiver doendo todo o seu corpo, coloque a sua mão sobre o seu coração e com muita fé, sem nada exigir, nós vamos suplicarmos com muita humildade, fé, mas submetendo a sua vontade a cura da doença dos nossos irmãos, seja do espírito ou do corpo físico. Neste momento de muita fé, gratidão, conectados com Jesus e a nossa Mãe Santíssima, através do nosso pensamento cheio de esperança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para que possamos receber a cirurgia espiritual que necessitamos no nosso corpo espiritual, onde se encontra a verdadeira causa das doenças que se manifestam no seu corpo físico. Que você receba o lenitivo, o alívio de suas dores e a cura para todos os seus males do seu corpo físico e do seu corpo espiritual, curando toda a depressão, a ansiedade, a aflição, desânimo, extirpando, desmaterializando todas as metástases, tumores malignos, nódulos linfáticos, trazendo o equilíbrio, a harmonização para todo o seu corpo, dando um novo direcionamento a todas as suas células, com uma nova orientação de equilíbrio e de harmonia. Mas que você não se esqueça que depende da sua fé inabalável nos desígnios de Deus e Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não existe doença incurável. Que você mude a sua conduta e seu procedimento, da sua vida procurando ter pensamentos positivos no bem, fazer a caridade, perdoar quantas vezes forem necessárias, amor incondicional a todos os semelhantes, vivenciar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, em suas ações, enfim, ser um homem de bem. Que nós possamos continuar pedindo a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, que nesse instante o nosso querido benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, através da sua prece, possa continuar auxiliando nossos irmãos. E te pedimos, Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e me abençoarem neste momento, que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência todo aprendizado que ele traz para a minha evolução e reforma íntima. Que possamos nesse instante, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de humildade e de muita fé, confiando num bem maior, e temos a certeza, meu irmão, que você acabou de receber nesse instante, através da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso irmão maior Jesus, da nossa Mãe Santíssima,
o auxílio que você precisa e que você necessita. Então confie, continue confiando com muita fé, com muita gratidão, com muita humildade, com muita simplicidade, sem jamais perder a esperança, meus irmãos. E o Pai, Ele ouviu tudo, o seu pedido, a sua súplica, e com certeza já começou a providenciar tudo aquilo que você precisa. Então continuemos acreditando com muita fé, com muita humildade, e lembrando-se sempre que toda a cura depende fundamentalmente da sua fé. 90%, 99% é a sua fé. Porque merecimento, meus irmãos, todos nós temos. Mas tudo no tempo de Deus, da nossa ficha kármica, do nosso projeto, quando aqui nós reencarnamos. Mas que todos são auxiliados, todos obtêm a cura, ninguém fica sem receber nada. Todos vão receber na medida do possível, mas todos recebem. Então mantemos a fé inabalável no Pai. Mantemos essa confiança em Jesus e jamais percamos a esperança. Sempre suplicando com o coração cheio de gratidão e agradecendo sempre por tudo que o Pai tem nos dado, por tudo que nós estamos recebendo, por muito mais que ainda vamos receber. Com certeza, Jesus está ao lado de cada um. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Assim seja.